Boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos à casa de oração. E para aqueles que vieram pela primeira vez, possa se sentir à vontade, e aos demais também. Que nós possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos materiais, tranquilizar a nossa mente, o nosso pensamento, relaxando o nosso corpo físico, acomodar na cadeira, ficar bem à vontade e respirar o ar tranquilamente, soltar o ar várias vezes, livrando de todo pensamento negativo, de toda preocupação que tivemos durante o dia, e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Divino, e a espiritualidade maior que coordena os trabalhos dessa noite. E pedir também por cada ser que chegou a essa casa de oração, dando equilíbrio, serenidade e muita paz. E para que todos esses lares aqui representados também possa lá receber as bênçãos de Deus. Também pedir para o nosso planeta Terra, que está passando por um momento delicado, que Deus possa abençoar a cada ser de cada país. Também pedir pela cidade que habitamos, que toda a população dessa cidade receba todas as bênçãos de paz, de amor e de serenidade, e que todos possam ficar à vontade. E que a palestra da noite hoje é da Suzel, e o tema é a prece, e que ela possa também ser orientada e intuída na sua apresentação. E que assim seja, graças a Deus. Suzel. Oi, boa noite. Bom, hoje nós vamos falar sobre o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala sobre as preces. O capítulo justamente é a coletânea de preces espíritas. Não sei se, acho que a maior parte já passou por este capítulo, já folheou, né? Inclusive, vamos aqui de novo falar. É bom que tenhamos o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, porque todos os dias que a gente pode dar uma abridinha, ler um trechinho, né? Trechos do Evangelho de Jesus explicados, sempre dá aquela renovada no nosso ânimo, na nossa disposição para as lutas diárias. Obrigada. Vamos pensar, ao mesmo tempo em que, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos essa coletânea de preces que foram ditadas pelos espíritos de luz, espíritos amigos. São preces divididas em 5 partes. Tem preces gerais, tem preces pessoais, né, para si mesmo, preces pelos outros, preces pelos espíritos, né, daqueles que já foram, já estão em outro plano, e prece pelos doentes e obsedados, né, por aqueles que estão sofrendo tormentos de doenças físicas e espirituais. Ao mesmo tempo, no Evangelho, eles dizem assim, os espíritos nos explicam, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Então, nós podemos perguntar, se a forma não é nada, por que temos estes modelos, né? Em cada item desses 5 que eu disse, tem várias preces, tá? Então, se a forma não é nada e o pensamento é tudo, por que nos passaram? Pelo seguinte, gente, aqueles que já sofreram uma aflição
por preocupações com o próximo, consigo mesmo, por doença. Aquele que já precisou fazer uma oração e não conseguiu, porque a aflição, o medo, a falta de concentração era tanta. Então, vamos imaginar, essas preces, elas não são mágicas, elas são um direcionamento. No momento em que eu quero fazer uma oração por alguém que está passando por um momento difícil, às vezes a minha dor é grande de ver aquilo e eu não consigo nem me concentrar para me ligar a Deus. Então, no momento em que eu procuro essa prece, lá no último capítulo do Evangelho, e começo a ler, eu vou organizando as minhas ideias. E depois, geralmente, nós vamos continuando com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Ela é um ponto inicial para nos guiar, tá? Então, sempre lembrando que o que vale é o pensamento, mas que é muito bom encontrarmos algo que nos direcione para a gente poder se concentrar naquilo que está falando. Bom, conforme vamos lendo a prece que escolhemos para atender nossa necessidade, nós vamos entendendo melhor o problema e vamos nos unindo a Deus em pensamento. Porque isso, gente, não, digamos, muitas vezes nós estamos sozinhos, ou andando, dirigindo, ou em casa, e nos vem uma vontade de agradecer a Deus. Nossa, Deus, obrigada, que tal coisa parece que está se resolvendo. Pronto. Isso vale mais do que eu rezar 10 vezes uma oração sem estar prestando atenção. Um muito obrigada, Pai, por ter me livrado deste mal agora. Ou muito obrigada, Pai, porque eu sei que eu estou com uma dor, mas eu estou com esperança de vencer esse momento. Ou, Pai, ajuda aquela pessoa que está precisando, inspira aquela pessoa a encontrar um caminho, mostra. Esse pensamento é tudo. Esse pensamento, se eu consigo tê-lo lá do fundo do coração, já está maravilhoso, tá? Quando eu consigo fazer essa conexão com Deus, né? Tem pessoas que dizem que não precisam rezar, porque Deus já sabe o que elas precisam. Sim, Deus já sabe o que precisamos. Os espíritos amigos sabem o que estamos sofrendo, sabem o que estamos buscando. Sim, eles sabem. Mas, no momento em que eu faço a oração, eu abro a porta para eles. Eu abro os ouvidos para aquela inspiração que eles vão me dar. Eu abro o coração para entrar essa energia divina que eles estão me dando. Porque eu mostro a minha submissão a Deus, eu mostro a minha humildade de que sim, eu preciso pedir, tá? O que eu não preciso é explicar para Deus como que Ele precisa me ajudar. Eu não preciso passar a receita. Eu não preciso me preocupar em dizer, Deus, eu estou com um problema e vou te dizer, se o Senhor fizer assim, assim e assado, eu consigo resolver esse problema. Isso é orgulho, né? Eu sei mais do que Deus como resolver esse problema. E vamos pensar quantas vezes nas nossas vidas um problema não foi resolvido, uma dor não foi resolvida, algo que a gente achava sem solução e foi resolvido de uma forma para nós inesperada. Nossa, olha só, tal coisa, nunca pensei que fosse dessa forma. A vida vai tomando rumos, as coisas vão se assentando
né? As soluções vão surgindo e a gente nunca tinha imaginado, porque Deus é maior, Ele está vendo a história inteira, né? Então, quando nós pedimos, nós devemos pedir com humildade, sem precisar dizer qual é a solução, porque isso é orgulho, achar que nós é que sabemos a solução, né? Deus vai trazer a solução da forma ideal para a gente. E existe, no capítulo anterior, né, porque eu estou falando do último capítulo, que é o número 28, no capítulo 27, que já começam a falar sobre as orações, tem uma pequena história que é contada, que a maioria já provavelmente leu, mas só relembrando, de um homem que estava perdido no deserto, já perdendo as forças, sede, fraqueza, e cai no chão. E aí ele faz uma oração, né? Me ajuda. E nisso vem uma ideia, os bons espíritos sopram no ouvido dele. Levanta, aguenta, cria força, vai naquela direção. E ele sente aquela vontade de levantar e de seguir naquela direção, e ele encontra um riacho. Então, digamos, se ele for humilde, ele vai dizer: obrigada, Pai, obrigada, bons espíritos que me inspiraram, que me deram forças para eu levantar e andar, que eu estava tão perto, e ir na direção correta. Se ele for vaidoso, orgulhoso, ele vai dizer: que sorte, que boa ideia eu tive. Ainda bem que eu não desisto facilmente. Levantei, eu sou muito forte, né? E a bênção que a gente recebe quando a gente consegue ser agradecido, aquilo nos fortalece por dias e dias pela vida. Bom, todas as preces são boas quando ditas pelo coração. A verdade é essa. Se alguém disser: nossa, tem uma oração que essa oração funciona. Depende. Dita de que forma? Não tem oração mágica. Aliás, tem também uma outra coisa que nós escutamos às vezes. Tem tal centro, tem um centro espírita que é um centro forte. Também não tem centro forte, centro fraco. Tem pessoas, trabalhadores empenhados e buscadores de força empenhados também em buscar e em fazer a própria transformação. A força, gente, é dentro de nós, né? E a oração forte é a oração feita com o coração, que pode ser só um: me ajuda, Pai, eu estou aqui, me inspira o que eu faço. Bom, como e que horas rezar? Que horas que a gente deve rezar? Gente, a nossa vida seria maravilhosa se fosse uma vida em oração. Mas em oração eu tenho que trabalhar, eu tenho que limpar a casa, varrer calçada, cuidar do cachorro, dos filhos, da sogra, do marido, tenho que ganhar dinheiro, pagar conta. Eu não posso viver em oração, eu tenho mais o que fazer. Tá. Mas o dia que nós conseguirmos fazer o nosso dia a dia, o menor, assim, a menor ação que nós estivermos fazendo, como louvando a Deus por aquilo, agradecidos por aquilo, com o coração em comunhão com Deus, com amor, nossa vida vai ser outra coisa, tá? Nós podemos transformar a nossa vida
numa oração constante. Estes dias, uma amiga me disse que ela dirige muito, mora no sítio, e que ela vem para a cidade, ela vem olhando e abençoando, e quando ela está andando pela cidade, ela vai pensando, Deus, ajude as pessoas que moram nessas casas, olha que coisa boa. Pensei, meu Deus, eu geralmente estou dirigindo pensando, eu estou atrasada. Sabe, eu estou atrasada, eu estou atrasada. Falei, olha só que lição, agora eu estou me vigiando, né? Olha só. Bom, só um momento, deixa eu... Os espíritos, nesse capítulo, no último capítulo do Evangelho, eles recomendaram que a coletânea das preces, daquelas preces ditadas por espíritos de luz, eles recomendaram que começasse por qual prece? O Pai Nosso. Por quê? Porque o Pai Nosso foi a oração que Jesus nos ensinou. Jesus nos deixou o Pai Nosso. O Pai Nosso, ele é um resumo. Ele é um resumo dos deveres dos homens com Deus, com o próximo e consigo mesmo. O Pai Nosso, ele é uma oração completa, né? Pai Nosso cabe em todas as horas. Só voltando porque eu falei antes. Tá, se eu não conseguir fazer a minha vida por enquanto ser uma oração constante, que ao menos na hora de acordar, eu agradeça e peça forças para mais esse dia. Sabe, lembrar de Deus, não ir no automático. Gente, seguindo esses videozinhos que aparecem, eu não sou muito boa em internet, minha filha está ali, ela vai saber que tipo de vídeo. Sabe esses videozinhos curtos que a gente vai passando, assiste na internet? E esses dias eu assisti um que provavelmente outras pessoas assistiram, uma senhora falando assim, se eu te disser, não era nada, você assistiu? Não é nada de religioso, não, tá? Era uma senhora falando, assisti essa semana, uma senhora falando assim, se eu te disser que amanhã você vai levantar e eu vou depositar 10 milhões na sua conta. Você assistiu? Acho que está passando, todo mundo assistiu, né? Se eu te disser que amanhã você vai acordar e eu vou depositar 10 milhões na sua conta, o que você vai achar disso? Nossa, que maravilha, vou fazer um monte de coisa, tal. Tá, você vai ficar feliz? Nossa, muito feliz. Nossa, muito feliz. Tá, e se eu te disser que eu vou depositar, mas que você não vai acordar, o que você prefere? Não, aí então eu prefiro acordar e você não depositar os 10 milhões. Ela fala, então acordar vale mais que 10 milhões? Olha só. E a gente nem agradece. E aquilo assim me tocou, porque eu falei, olha só, quantas vezes nós já não levamos... Então, você acordar vale mais que 10 milhões, então por que você não acorda feliz? Por que você acorda desanimado e triste? Né? Olha o presentão que você ganhou, acordou. Né? Então, vamos lembrar disso. E voltando aqui, né, que os espíritos recomendaram que se começasse a coletânea de preces, fosse aberto com o Pai Nosso, por ser a oração que Jesus nos ensinou. Então, só um pouquinho, eu estou vendo que o relógio ele tá parado, né? Eu estou sem relógio aqui. Você, quando faltar 5 minutos para as 8h30, você me avisa para eu fazer, por favor, que eu estou sem relógio também. Como é uma oração curta, né? O Pai Nosso é uma oração curta e é uma oração que cá entre nós, vai. Quem já não rezou o Pai Nosso sem pensar em nada? Pá, amém. Assim seja, né? A gente muitas vezes
vai no embalo e faz o Pai Nosso e nem pensou. O Pai Nosso, se ele for sentido, falado do coração, ele é uma oração que nos ilumina. Então, vamos só fazer uma paradinha em cada frase do Pai Nosso. Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Uma vez eu assisti uma palestra de um companheiro aqui, que ele veio falar sobre o Pai Nosso, e aí ele já falou, já começa aqui, já dá para a gente falar por muito tempo, Pai Nosso. Já começa dizendo que nós somos todos irmãos. É Pai Nosso, não é meu Pai. É Pai Nosso. Então já começa, se na hora que eu falar Pai Nosso, eu já me sentir unida a todos, a todas as pessoas, a toda a comunidade, eu já não estou sozinha, todos irmãos, né? Que estás nos céus, que é todo lugar, mas que numa elevação que nós chegaremos, né? Mas ele está dentro de nós em tudo, mas nos céus, que é onde nós queremos ainda atingir essa sensação de nosso coração estar nos céus. Santificado seja o vosso nome, ou seja, que eu não saia usando o nome de Deus em vão, que eu não saia jurando por Deus, ou até querendo vingança em nome de Deus, né? Quando eu digo, eu não desejo mal de fulano, mas Deus é justo. Olha só, uso o nome de Deus para Deus se vingar por mim, como se Deus fosse vingativo, né? A gente sai usando, então, santificado seja o vosso nome. Depois temos, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus, né, que nós dizemos do céu. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o reino de paz, reino de amor. A gente busca essa paz, a gente busca o amor. E venha a nós como, né? Venha a nós nos ajudando a seguir o caminho que nos faz sentir essa paz e esse amor. Todos nós podemos ter infelicidades e dores, mas nós já tivemos, durante a vida, nem que tenha sido flashes de comunhão com o divino, aquele flash de paz, de sentir o amor, de sentir essa união. Nós temos pequenos flashes que nós não conseguimos ainda fazer com que durem por toda a vida, mas nós ainda viveremos nesse reino de Deus. Bom, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, Deus. Olha só, eu estou me submetendo à vontade de Deus, mesmo que o que esteja acontecendo na minha vida hoje seja diferente daquilo que eu sonhava. Por quê? Porque eu me submeto a Deus. Seja feita a vossa vontade. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o porquê eu passo por dificuldades. Não é por maldade, é porque são exercícios que eu preciso fazer para me tornar melhor, para lapidar esse diamante bruto que Deus criou. Quando eu falo também, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, eu me submeto sem lamentação. Eu não fico, coitado de mim, que tenho que passar por tudo isso. Eu acredito na justiça divina. Eu agradeço até as dificuldades. Se eu não tiver dificuldades, como eu vou mostrar para Deus
que eu estou vencendo essas dificuldades, que eu estou lapidando o meu espírito. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Que pão? O pão material. Eu preciso dele. Eu preciso do pão que me alimenta fisicamente. Eu preciso de condições. Esse pão nosso tem a parte física das condições básicas de uma vida, de uma moradia, de uma higiene, de uma segurança, né? Esse pão material que eu peço para Deus e que peço que, se eu não tiver condições de trabalhar, que Ele me proporcione pessoas que me ajudam, familiares ou outras pessoas ou entidades que consigam suprir esse meu alimento, caso eu não tenha condições de trabalhar pelos meus problemas físicos. Então, eu peço esse pão nosso, mas eu peço também o pão espiritual, que a energia, a força, o entusiasmo, a vontade de viver, mesmo quando tudo parece estar dando errado, a certeza de que eu já venci tantos obstáculos, de que eu já passei por tantas dificuldades que eu achava que não fosse conseguir, e que eu me levantei, os espíritos me ajudaram, Deus me deu forças, e que dessa vez vai ser assim também. Tudo passa, tudo se transforma. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A gente tem que pedir para Deus perdoar as nossas dívidas. E Ele nos perdoa sempre, mas Ele nos pede que a gente também perdoe aquilo que fizeram com a gente. Que a gente também perdoe. E mostre para Ele que aqueles erros, eu estou lutando, aquilo que eu estou pedindo perdão, eu não estou só zerando minha conta para amanhã errar de novo. Eu estou mostrando para Deus, estou pedindo perdão e estou me comprometendo. Quando eu peço perdão, eu estou me comprometendo a lutar contra esse meu erro, a não errar de novo, a lutar contra os meus vícios morais, né? É um compromisso. Falta. Tá. Bom, não e perdoar os que não têm ofendido, os que nos têm ofendido. Como que a gente perdoa? Não é fácil. Perdoar não é fácil. Fica aquela coisinha. Ah, eu já falei sobre isso numa palestra sobre perdão. Perdoar é esquecer, porque às vezes fala perdoar é esquecer. Ah, mas eu lembro. Se eu lembrar sem rancor, tudo bem, não tem problema eu me lembrar do fato, desde que eu transforme o que eu sinto quando eu me lembro desse fato, desde que eu veja esse fato que aconteceu e que me machucou com olhos de amor, com os mesmos olhos, já disse isso aqui também na palestra sobre o perdão. Se um bebê, se uma criancinha de 1 ano chutar minha canela e falar feia, chata, eu posso até falar, ah, meu Deus, essa criança está precisando que a mãe ensine a não falar isso. Mas eu não vou sair e ficar com raiva dessa criança. Eu vou pensar, criança ainda está aprendendo, me deu esse chutezinho na canela, mas vai aprender a não fazer isso. Eu não vou carregar essa raiva, esse rancor. Então, vamos pensar naqueles que nos magoaram e nos ofenderam como crianças de Deus ainda no aprendizado do amor. Eles nos ofenderam e nos magoaram porque ainda não sabiam como agir diferente, né? E vamos agradecer a Deus. Obrigada, Pai, pela oportunidade que eu tive de mostrar que estou aprendendo a perdoar. É através da dor provocada pelo outro que eu me exercito no perdão.
Senão, se eu nunca for ofendido, como eu vou aprender a perdoar as ofensas, né? Como eu vou saber se eu já estou conseguindo? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal. Olha isso. Não nos deixeis cair em tentação, porque a gente cai em tentação da maledicência, cai em tentação de ser orgulhoso e de ficar com orgulho ferido, cai em tentação de falar uma palavra áspera porque a gente acha que o outro está precisando ouvir. A gente cai em tentação todos os dias, gente. Então a gente pede, Deus, e como que eu vou ajudar Deus a me ajudar a não cair em tentação? Mantendo os bons pensamentos. Porque quando eu tenho uma tentação de fazer algo errado, que eu na hora já fale, Deus, me ajuda a mudar esse rumo do pensamento. Porque a hora que eu penso, um espírito ainda infeliz se aproxima de mim e fala, vai e fala mesmo. Vai e faz. Entendeu? Eu me junto com uma energia do mal. Então, a gente tem que pedir a Deus mesmo. E livrai-nos do mal. Livrai-nos de que mal? Que a gente sempre acha que é do mal do outro. Vamos lembrar que o mal que a outra pessoa nos faz só pode nos levar ao bem, dependendo da nossa reação. O mal que o outro me faz, se eu estiver seguindo os ensinamentos do Cristo, o mal que o outro me faz vai me ensinar a perdoar, vai me ensinar a ser humilde, vai me ensinar a ser melhor. Então, quando eu peço, livrai-nos do mal, me livra do mal, é do mal que existe em mim. Só esse me derruba. É o mal que está em mim. É a minha raiva, é a minha impaciência, é a minha falta de fé, é a minha falta de esperança, a minha falta de crença na justiça divina, a minha dificuldade em perdoar. É este mal que me derruba, não é o mal do outro. Então, que a gente se lembre na oração, livrai-nos do mal, e internamente a gente acrescente. Principalmente, Pai, do mal que está aqui dentro de mim ainda, porque eu quero ser um ser de luz, eu quero sentir o reino, o teu reino, né? E a gente termina dizendo, assim seja, ou amém, que amém quer dizer, assim seja. Que assim seja, que é a confirmação de tudo isso que eu estou dizendo. Né? É o meu compromisso em seguir isso tudo, né? Em todas as coisas que não nos é dado ainda compreender, que seja feita a vossa vontade. É isso que eu estou querendo dizer com um amém. Assim seja, Pai, que aquilo que eu não compreenda, que eu aceite e que seja feita a sua vontade. Bom, a prece, ela alimenta a alma. Não tem problema se eu fiz uma prece, se eu rezei e não me lembro dela. Ela me alimentou naquele dia. Não tem problema, também já disse isso. Porque, da mesma forma que não tem problema eu não me lembrar o que eu almocei o mês passado. Não tem problema eu me lembrar quais foram as refeições que eu fiz no dia 15 de fevereiro. Isso não tem problema. Aquele alimento manteve o meu corpo em pé. E a oração que eu faço todo dia mantém o meu espírito em pé. Ele alimenta a gente. É isso.
Que cada um se lembre mais de agradecer de manhã, ao menos, e de agradecer à noite, de pedir também, mas de pedir, deixando a Deus as decisões, pedindo a inspiração. O que a gente tem que pedir? Pedir coragem, pedir força, pedir para Deus, fortaleça a minha fé, fortaleça o meu ânimo. É isso. E aí Deus sabe qual é o caminho que tem que ser feito para a gente. Que todos tenham uma boa noite e nós vamos sortear o livro, tá? Aí.